Olá, todo mundo. Olá, hoje é domingo, dia 21 de agosto. Oi, Viviane. Oi, Ana Paula. É muito bonito estar aqui em oração. Eu não sei como é que vocês são tão rápidos. Eu acho que já está digitado antes de começar, só pode ser. Muito bom ver todas vocês. Eu peço desculpas pela semana passada. Tá de novo uma tempestade super violenta aqui. Eu resolvi tentar mesmo assim. Se cair, vocês já sabem o que é. Muito bom ver vocês. Eu queria começar com 3 recados enquanto vocês vão chegando e a gente fala do tema de hoje. Oi, todo mundo. O primeiro é que me parece que o Ramon tá com preguiça, né? Nas chamadas das banquinhas. Hoje me chamaram a atenção que o banquinha não dá nem para entender que o A é de banquinha. Eu tive hoje uma conversa com a Ivone, ela me disse a sua barraquinha. Então as pessoas escrevem branquinha, barraquinha. Eu acho que a gente tem que fazer uma pressão no Ramon para ele voltar a fazer as animações dele, né? Que torna tudo mais leve na vida, né? Ele estava fazendo um filme, por isso que desapareceu e por isso que as artes ficaram tão xixelenta, porque era eu fazendo qualquer coisa, mas ele terminou o filme dele. Vocês viram que foi um giro quase que natural aqui no Instagram. Eu acho que todo mundo é assim, né? Que recebe muitas perguntas. E eu sou teta, gente. Não existe isso de assessoria, de ninguém. Sou eu, amadoristicamente, cuidando daqui ou do Twitter. Porque tem que ser, né? Não existe isso no meu caso, que não sou uma figura pública, não sou alguém que representa outros. Então eu tento, na medida do possível, responder. E quando eu não consigo responder, eu pelo menos dou um coração para dizer assim, saiba que eu li, né? Mas eu comecei a ver que tinham perguntas que era muito eu responder sozinha ou deixar sem resposta. E aí foi quando eu arrisquei essa semana com algo que de verdade também estava me interpelando, né? A história toda do Haiti, do Afeganistão. E eu fiz aquela imagem. Eu queria muito ouvir vocês, se vocês lembrarem dessa pergunta para quando eu terminar aqui, que se faz sentido fazer essas conversas, claro, quando as pessoas querem, quando as pessoas autorizam, porque me parece que a gente usa a inteligência, né, a sensibilidade da multidão e não só de 2 pessoas, uma que pergunta, outra que responde, sobre as coisas mais variadas. Então me parece que é muito mais alguém nos agendar, alguém nos dizer como é que a gente começa a conversa, do que eu, sei lá, escavucar uma notícia e criar algo. Então, eu queria muito ouvir vocês, se vocês acham que isso faz sentido. Tem um risco, né? Tem o risco de que, ao responder, parece que a gente sabe tudo. E por isso que é importante a multidão, para se pensar, e às vezes cada um está cruzando com a mesma pergunta sobre o nosso tempo, da doação de sangue, o de um orientador. Mas aí eu tinha uma pergunta estética a vocês, se vocês pudessem escrever no post depois. Como eu estou copiando da imagem das mensagens, se isso no feed, na timeline, não pode ficar parecendo que é a mesma publicação, se eu deveria com o Ramon fazer uma arte, entendem? A cada publicação. Porque o meu medo, meu receio, é parecer, porque a gente olha muito rápido mesmo, né? Isso aqui é algo que eu já li, que eu já respondi. Então, eu queria muito fazer uma pergunta, se faz sentido? E 2, se nós deveríamos trabalhar a arte, entenderam? É porque eu não queria quebrar a estética de que é uma pergunta verdadeira de alguém. Essa semana eu terminei de ler esse livro de Françoise Egat, se chama Cartas de uma Negra.
Gente, eu não sei para cada um, né? Quando a gente recomenda livros, sempre coloquem sob suspeita quando alguém diz é uma coisa impressionante, mas é uma coisa impressionante. Ela escreve em 1964 para Carolina de Jesus. Ela vê uma notícia sobre a Carolina de Jesus num jornal na França. Ela também trabalhava como faxineira, no caso dela. Era uma imigrante da Martinica, na França, em Marseille. E ela começa a fazer um diário para Carolina, alguém que ela nunca viu, né? Mas que era uma irmã da exploração. Então, eu recomendo muito, gente, ler. Agora, ele é um livro que tem que ler devagarzinho. Eu não sei a vocês se vai tocar vocês como tocou a mim, sobre as diversas formas de exploração da vida que a gente sequer é capaz de nomear e que a outra nos nomeia e que para. Então, para quem está estudando, lendo Carolina de Jesus, lê muito esse livro e pensa essas duas realidades tão distantes, tão próximas, pela colonialidade, pela escravização, pelo racismo, pelas formas de exploração entre as mulheres, né? Mas vamos pro o livro, se depois alguém puder, a gente escreve quando abrir, tá? Cartas a uma Negra, Françoise Egard. Eu vou tirar os comentários, vou tentar me controlar para falar do tempo. O tema de hoje é como chegar numa orientadora, como encontrar uma orientadora. Você pode estar terminando a sua graduação, você pode estar entrando no mestrado, você pode estar entrando no doutorado, você pode estar mudando de orientação, ou você pode estar simplesmente com desejo de começar isso na sua vida. A minha pergunta, quando eu coloquei hoje aqui, ela tem o que a gente chama uma petição de princípio, né? Quando eu digo como encontrar uma orientadora, há uma pressuposição de que vocês sejam livres para escolher. Alguns programas não permitem, né? As pessoas entram com as vagas que estiverem disponíveis e ou com os interesses dos orientadores, e não tem essa transparência da escolha, né? Eu acho que essa pode ser uma outra discussão se isso acontece. Para não deixar as pessoas que aqui estão, se for essa a realidade, de não poder escolher uma orientadora, o programa é que escolhe, não deixar de todo desamparada nessa conversa. Eu queria dizer que às vezes pode não ser de todo ruim, ao menos você sabe que você entrou e que vai ter um orientador, e que se alguma coisa der muito errado, ou que dê muito certo, mas vocês cheguem à conclusão que é importante mudar, o que eu vou dizer talvez sirva, né? Então, eu queria dizer que não é de todo ruim, porque talvez um conjunto de pessoas avaliou a afinidade do seu tema com o que algumas pessoas daquele programa estão analisando, né? Estão pensando, estão estudando. Mas eu vou tentar mergulhar na possibilidade que você tenha como escolher. E para quem entrou agora nos programas de pós-graduação, parece que está na corrida, né? Há dois momentos em que essa escolha, esse mapeamento, vamos chamar esse mapeamento, pode ser feito ainda antes da seleção. Alguns programas de mestrado, de doutorado, quando você se inscreve, você tem que indicar possíveis orientadores. Em geral, você pode colocar 3, que você mapeou, você estudou. É isso que eu espero que vocês tenham feito quando indicam, né? E vocês estão dizendo para aquela banca de seleção que vocês estão bem com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm algo a conversar com o seu tema. Ou nos programas em que isso não existe antes, pode ser depois da seleção, que ou você procura as pessoas, ou as coordenadoras de pós-graduação chamam você. A pergunta então passa a ser, eu vou dizer, os processos que eu acho que são processos que ajudam vocês a tomarem a decisão, mas quando, essa é uma pergunta importante, depois como?
O quando algumas pessoas tentam fazer corrida na primeira semana, entrou no mestrado, recebeu o resultado, começou as aulas, fez a matrícula. Eu queria dizer, considere que isso não é tão urgente. Mesmo no mestrado, que só tem 2 anos, sabe? Tá tudo tão intenso, tanta pressão de tempo. Você tem que fazer as disciplinas agora todas online, você está sem seus colegas, você tem tanto a conhecer e tão pouco a fuxicar colateralmente, que é uma fonte de informação importante sobre quem são as pessoas, né? Eu queria sugerir, diferente do que eu já sugeri em outros momentos, quem sabe entrar, respirar, se permitir se aclimatar, fazer algumas disciplinas, conhecer as pessoas em situação de sala de aula, porque é um momento quase que etnográfico, você observar aquela pessoa ali, compartilhando, lidando com vários ao mesmo tempo. Enquanto isso, você toma um tempo para estudar o que aquelas pessoas que você tem no radar escreveram. Gente, é muito importante ler o que essas pessoas escreveram, porque vocês vão ter que, de alguma maneira, eu acho, se aproximar das lentes dessa pessoa. Mais do que o que ela está pesquisando no momento, a peça mais importante são as lentes dela para as questões do real, para as questões do mundo. Então, estuda, assim, uma longa permanência do que ela já escreveu, né? Se for alguém jovem no sentido de uma recém-doutora, lê a tese de doutorado. Alguém mais madura, lê, varre mesmo essa leitura. E fuxica com colegas, com ex-orientandos, com atuais orientandos, como é que essa pessoa orienta, onde estão os interesses dela nesse momento, para ver se é o que você também está buscando, né? Essa história de que tem que se correr, porque talvez a pessoa não vai ter vaga, ela tem vaga, ela não tem vaga, é mais ou menos assim, sabe por quê? Eu tenho momentos que eu abro vaga, mas se as pessoas que estão comigo nesse momento atrasaram, aquela vaga vai ter que esperar. E às vezes alguém defende uma vaga que não estava prevista, abriu. Então não se preocupa tanto com essa volatilidade da vaga, porque as coisas vão se ajeitando. Então, quem sabe se permita algumas semanas. Claro que pode haver o risco daquela pessoa que você quer muito. Outras pessoas não vão esperar, vão procurar e já vão definir uma orientação e não vai ter vaga. Claro que tem. Mas se você não fez isso antes de entrar no mestrado, que é fazer essa leitura no largo, e eu digo de mim, eu acho que tem algumas pessoas que às vezes me procuram que nunca leram as coisas que eu escrevi. E isso pode ser arriscado, porque as pessoas podem querer outras coisas, podem acreditar em outras coisas, podem estar querendo estudar outras matrizes conceituais, né? Isso é importante. Agora, então vamos imaginar que você possa escolher. A minha primeira sugestão é que faça disciplinas com as pessoas que vocês querem cultivar, talvez uma relação de orientação ou de banca. Essas pessoas conhecerem você em sala de aula, num espaço tão colaborativo, que pode ser, não é tão colaborativo, que pode ser um espaço tão fraterno, é o melhor lugar para a ruptura desses modelos distantes da vida acadêmica. O segundo, se você já fez esse percurso de ser aluna, ou de conhecer, ou de participar de algumas bancas em que a pessoa está, imagine que você está decidido que vai tentar alguém. Você vai escrever um e-mail de apresentação, né? Um e-mail curto. Prefira por e-mail do que por WhatsApp, tá? Ou mesmo por Instagram. Se, por exemplo, no meu caso, que por razões de segurança o meu e-mail não está público na página da faculdade, as pessoas podem me conectar no Instagram, no Twitter, porque é outra história. O meu e-mail não está ali, mas grande parte das pessoas está ali. Então faz um e-mail, espera uma semana para ver se tem resposta ou não, e aí faz uma pequena pergunta, sem cobrança, se a pessoa recebeu o e-mail. Nessa carta, o que eu sugeriria que você dissesse? Primeiro, um parágrafo se apresentando,
Olá, eu acabei de entrar no mestrado, minha formação é essa, as minhas áreas de interesse são essas, o projeto que eu apresentei foi esse. Não diga assim, eu quero pesquisar, essa é a razão da minha vida, eu só quero isso. Porque mostre, a minha sugestão é que você mostre uma abertura para aquele encontro, que você pode descobrir coisas muito legais que aquela pessoa está fazendo naquele momento, vocês podem se encontrar. Tenta saber de antemão aonde essa pessoa com quem você quer trabalhar está parada agora. Parada agora, eu quero dizer, o que ela está estudando agora. Por quê? Porque é onde mais vocês podem se encontrar, né? Às vezes, quando a pessoa tem uma longa trajetória, quanto mais cabelo branco ela tem, mais pode ser longa. Tem coisas que ela pesquisou há 15 anos, há 20 anos, que ela continua pesquisando, mas tem outras que ela está pesquisando agora. Quanto mais antenado você tiver no que tiver nesse momento, mais aquele grupo pode estar vivo, mais aquela pessoa pode estar, né, inclusive aberta a trocar, a aprender mutuamente com você. Muitas pessoas, mas muitas gente, me procuram dizendo assim: Débora, eu queria ser orientada por você, porque eu queria aprender métodos. Métodos, gente, é legítimo, é bonitinho, mas todos os professores sabem, todos sabem fazer pesquisa, todos já fizeram, né? Um bom manual de métodos ensina isso. Talvez saber qual é a chave de entrada, né? O que é? A pessoa se encontra com as minhas lentes feministas para o mundo, se encontra com os marcos conceituais com que eu trabalho e, além disso, com uma centralidade da pesquisa né, empírica, como vocês quiserem chamar. Sempre tem, a gente, mais de uma escolha. Porque a razão da sua pós-graduação, do seu mestrado, da sua graduação, do seu doutorado, não pode ser orientador, é você mesmo, naquilo que você vai construir. E olha para aquilo, que a sua orientadora é alguém mundana, é só mais uma, e ela não é propriedade de ninguém, né? Então, olha para muito mais aquilo que vai ser perene, aquilo que vai se manter desse encontro. São suas relações com seus colegas colaterais num grupo, são as experiências que você possa ter de aprendizados não formais, né? Uma das minhas ideias com essa banquinha era compartilhar aquilo que eu achava que eu compartilhava muito com esse grupo miudinho de orientandos e que eu poderia conversar com o mundo. E aí, quem sabe os orientandos vão dizer, cara, eu não preciso da Débora para isso. E talvez eu possa ir para outra pessoa, porque aquilo que talvez eu pudesse oferecer está aqui para todo mundo, né? A gente sai um pouco do banquinho do poder, é bom. E é bom nessa relação com quem é o orientador. Então, que definição eu daria para uma busca de uma orientadora? Pense uma orientadora como uma boa editora. Uma orientadora como uma boa editora. É alguém da qual você vai compartilhar lentes, mas não necessariamente ela precisa saber do seu tema. É ótimo quando ela saiba do seu tema, mas o seu tema, quem mais vai saber é você mesma. Você vai aprender com as melhores pessoas naquele programa, nas disciplinas que você faz. Você vai encontrar as melhores fontes numa revisão bibliográfica bem feita. Talvez o que você precise para fazer um duplo de você mesma é alguém que leia você seriamente, né? É uma boa editora. Então pensa que esse encontro ele pode se dar de diferentes maneiras. E o que você quer daquela pessoa da qual você vai pedir uma prestação de contas nessa relação? É uma boa editora, uma boa leitora de você. Então, como selecionar? Eu começo a terminar. Há quase que uma mística, né, gente? Eu chamo o conto dos famosos. Eu dizia, eu vou chegar naquele programa de pós-graduação para aqueles caras, aquelas madames super famosas, tem nome que, né? Não cai no conto dos famosos. Às vezes uma recém-doutora é uma figura tão excepcional, porque ela está com tudo revisado na cabeça. Ela quer abraçar você, ela quer construir os vínculos para o futuro, né? Então, escolha por aquilo que vai ser perene.
e por essa capacidade de ter uma editora, mas não por essas fantasias de poder ou de fama. Um recém-doutor pode muito querer se vincular, né? Uma coroa doutora também, mas o que eu quero dizer é que às vezes a trajetória parece mais natural de ir para os famosos, né, do que ir para quem está começando. Eu vou usar uma palavra super engraçada, tá, gente? Você analisa o pacote de benefícios. O pacote de benefícios é aquilo. Você vai encontrar um grupo, você vai encontrar pessoas fraternas, você vai encontrar outras pessoas além da orientadora, você vai encontrar experiências acumuladas, você vai encontrar alternativas para coleta de dados, você vai encontrar. Então, faz o seu pacote de benefícios. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso você só vai descobrir depois de um tempo no programa. E você vai ver, gente, que isso de dizer fulana foi minha orientadora é algo passageiro e tolo da vida acadêmica. As pessoas ficam dizendo fui orientada, sei lá quem, os grandes nomes aí. Veja o que vai ser duradouro nesse encontro. Esse é o grande desafio, me parece, né? E nunca há consenso sobre quem é uma boa orientadora, né? As pessoas podem me olhar aqui e dizer, nossa, que legal ser orientada pela Débora, porque tem gente que não vai gostar. E é assim. Então, não existe uma fórmula, existe um encontro. E esse encontro depende de você, depende de mim, depende das outras, depende do momento, depende. Então, não existe uma forma. Mas fustigar sobre a pessoa é um bom conselho, porque você consegue informações extra-oficiais. Eu vou abrir para os comentários de vocês, mas as minhas mensagens de hoje eram muito... Talvez não precisa ter pressa, não precisa se afobar, estudar esse processo de saber quem é a pessoa, com fontes formais e informais, né? Ler o que ela já escreveu. Gente, olha só, a Milena e a Ariana. É melhor do que colocar botox na cara, ficar fazendo uma live dessa para ouvir linda e maravilhosa. Eu juro pra vocês, gente, é mais barato, deve ser. Eu não tenho botox, vocês estão vendo. Pode ter tudo que quiser. Mas eu digo, às vezes é melhor do que botox. E analisar isso que eu estou chamando de um pacote de benefícios, né? Disso aquilo que é mais duradouro. E que cada grupo vai... Milena, é muito engraçado. Cada grupo vai oferecer de um jeito, né? Então, pensar o orientador como um editor. Vamos. E encontrar o pacote de benefícios, Elaine, é difícil, porque você é que vai saber o que é um benefício para você. Algumas pessoas agora, durante a pandemia, me procuram e dizem assim, Débora, o que eu não quero na pós-graduação é sofrer. Tá aqui uma certeza do que você não quer. Pode ser que tenha umas lagriminhas, mas você não quer, talvez, assim, gente autoritária, gente em modelos muito hierárquicos. Então você vai buscar um pacote de benefício em torno disso daí. Né? Outras pessoas dizem, não, cara, eu quero ir pro exterior, eu quero estudar com fulano de tal depois daqui, eu quero ter sucesso, eu quero publicar rápido. Começa a ver para onde você vai. Então, abrir a lista dos seus negociáveis e dos seus não negociáveis é muito importante para você definir o que é bom para você, porque pode não ser bom para os outros. Por isso que o encontro é tão individual. Se o seu orientador não tem paciência, se o seu orientador não consegue ler você, pensa que ele é só uma figura nesse percurso, né? Por isso que é tão importante as ideias de um grupo. Lilith, com orientação é uma experiência que pode funcionar e pode dar muito errado. As pessoas têm que ter uma excepcional interação entre os dois para dar certo. Porque você vai criar um triângulo de relações, um triângulo amoroso, um triângulo de autoridades, de vontades. Algumas experiências são fascinantes.
Algumas experiências são desastrosas. Então, eu iria com muita cautela. Algumas pessoas sabem fazer isso muito bem. Elas dividem sala de aula juntas, elas compartilham espaços juntas. Então, precisa de uma análise ainda mais sofisticada da sua parte sobre a possibilidade de... Não é você que bota as duas pessoas juntas, né? De como essas duas pessoas se encontram. Maria, isso que você está dizendo, de que, né, que é muito legal, que você começa com muita generosidade e diz, mas parece estar ruidosa. Tenta fazer um exercício seguinte. Não é tudo na vida que a gente consegue entender. Nós lidamos muito mal com a incompletude dos quadros. A Conceição Evaristo diz que a gente lida muito mal com o mistério, né? E os encontros humanos são misteriosos. Tenta não querer compreender tudo. Tenta não ter conflito e as coisas... Você tirar o melhor dela quando você ouve, né? E todas nós, né, gente? Eu falo tanto aqui e às vezes você termina e você tem 2 notinhas. Então, faz essa relação com a orientadora assim, deixa ela falar, e você tira 1, 2, 3, 4 coisas. É você que seleciona. Então, a escuta ela não pode ofender, não é um julgamento moral sobre quem é você. Quando alguém lê seu texto, né? Não é um julgamento moral sobre a gente. Deixa a pessoa falar muito e aí você seleciona o que é que você está ouvindo. 1, 2, 3, 4 coisas. Esse anel é de uma artesã em Brasília. Super bonito, né? Vamos. Tem um podcast sobre esse livro, Cartas a uma Negra, da professora Nara Lascevicius, é isso? Bacana, eu não sabia, eu vou tomar nota, mas é um grande livro. Eu consigo vê-lo, pode ser uma leitura equivocada minha, num intertexto com o famoso livro da Virginia Woolf, Um Quarto para Chamar de Seu. Aqui em vários momentos, quase que um tropo dessa construção de que as mulheres precisariam do seu próprio espaço para escrever, o que significa mulheres trabalhadoras domésticas, em que uma escrevia com os papéis coletados no lixo e a outra, onde era possível, na casa, sendo uma faxineira, escrevendo, né? E a ideia de que elas, no caso da Egá, que tinha uma casa. Sobre o curso, Neuza, eu vou colocar aqui no final para Marta, que está aqui, nos responder em que pé nós estamos, porque é tão bom que você perguntou, porque eu pergunto a ela a mesma coisa sempre. Matricular em disciplina isolada pode ser uma boa estratégia? Pode. Sabe essa coisa que se chama ser aluno especial antes de entrar na pós-graduação? Pode ser uma grande estratégia para conhecer uma professora antes de entrar, tá? Sobre a experiência da banca de qualificação, certo, Dri? É importante, porque a banca de qualificação é exacerbada esse momento, exacerbado este momento da escuta, porque vai ser 2, 3 pessoas falando, né? E eu acho que a gente pode, sim, falando sobre o que é. A gente fez uma, Milena, eu acho que a gente fez uma banquinha sobre entrevista, tá? Aqui no IGTV, né? É tão engraçado falar IGTV, parece uma coisa do outro mundo, mas tá aí na lista dos vídeos. Eu acho que a gente fez entrevista no processo de mestrado, a gente fez uma aqui, tá? Vale ir para um programa por um professor específico? A resposta, Júlia, é que sim e não, né? Sim, se for uma trajetória muito importante que você quer fazer de trabalhar com aquela figura. Só que um programa de pós-graduação é mais do que esse professor, né, gente? Quem sabe você não tem outras formas de trabalhar com ele
sem estar como aluna formal daquele mestrado, que vai ser uma experiência de um doutorado muito mais aberto, né? Tá? Então, eu diria assim, não, mas isso passa muito pelo que você está buscando na sua carreira. Mas o programa tem que ser muito mais que só a sua orientadora. A Marta acaba de responder sobre em que pé está a proposta do curso. Está agora para avaliação no decanato de extensão na UNB. Gente, 6h30. Eu agradeço muito que vocês vieram. Por favor, não esqueçam de comentar o que eu pedi do início sobre as postagens de troca de mensagens para ver se funciona ou não funciona e se seria necessário a gente fazer alguma arte ou não. Até a semana que vem, viu, todo mundo? Fica salva, tá? Um beijo em todo mundo.